Sabe, é como se existisse uma partitura invisível. Uma música que toca de fundo e que parece reger aqueles momentos que, vira e mexe, se repetem na nossa vida. Bom, nessa nossa conversa de hoje, a gente vai tentar descobrir quem é esse tal de maestro invisível. E o que é mais importante, né? Como é que a gente pode pegar a batuta para compor uma melodia completamente nova para nossa história? E essa é a grande questão, não é mesmo? Aquela sensação de que não importa o que a gente mude, pode ser o emprego, a cidade, até as pessoas com quem a gente convive, parece que a peça de teatro é sempre a mesma. Aquelas situações difíceis que voltam, como um eco. É exatamente essa sensação de que tem um roteiro escondido guiando a gente e que leva invariavelmente para o mesmo final. Então, vamos começar a nossa jornada. Nossa primeira parada é no que a gente pode chamar de o labirinto da repetição. A ideia aqui é bem essa. Pensar nesses padrões como um labirinto dentro da gente, sabe? Um roteiro que a gente não vê, que herdamos lá do passado e que hoje fica rodando no piloto automático. Mas afinal, o que são esses padrões? Bom, a gente está falando daquelas memórias que nunca foram bem digeridas, sabe? Dos traumas que deixaram marcas e até daquelas heranças de família que agem sozinhas no piloto automático sem a gente nem perceber. E olha, o ponto mais importante aqui é entender que isso não tem nada a ver com falha de caráter, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. São mecanismos de sobrevivência que um dia foram super úteis, mas que hoje, olha que ironia, acabam nos limitando. Ok, e para achar a saída desse labirinto, qual é o primeiro passo? Acender a luz. É aqui que a gente entra na nossa segunda parte, o despertar da consciência. Chegou aquele momento de ter coragem, sabe? De iluminar aqueles cantinhos mais escuros da mente e descobrir o que de verdade está no comando dos nossos passos. Olha só que interessante essa definição. Padrões inconscientes são comportamentos que nascem de uma intenção não revelada. Pensar nisso é transformador. Sabe por quê? Porque significa que por trás de cada comportamento que sabota a gente, existe um registro lá do passado criado com a melhor das intenções, nos proteger. Então, eles não são inimigos que a gente precisa derrotar. São partes de nós que estão pedindo para ser ouvidas, para ser acolhidas. Tá, mas e na prática? Como é que a gente identifica isso no dia a dia? É fácil de ver. São aqueles medos que paralisam bem na hora H, quando uma oportunidade incrível aparece. São aquelas reações exageradas, sabe? Uma crítica que, se a gente for pensar friamente, nem era para tanto, mas que causa uma explosão. É aquele ciclo de autossabotagem que dá as caras justamente quando tudo parecia que ia dar certo. Ou então, aquela coisa de atrair sempre o mesmo tipo de pessoa para os relacionamentos. Esses são os sinais, bem claros, de que o piloto automático está no comando. Então, qual é a saída disso tudo? A ferramenta mais poderosa que existe é a presença consciente. É a gente desenvolver essa capacidade de se tornar um observador de si mesmo. Dar um passo para trás e só observar os pensamentos, as reações, mas sem julgar. É justamente nesse espacinho, nesse segundo de consciência, que a nossa liberdade de escolha começa a nascer. Mas olha, ter essa consciência não é o fim do caminho. Na verdade, é o começo de uma batalha interna. E é por isso que a gente entra agora na terceira parte, a força para mudar. Porque, veja bem, despertar a consciência nos dá o mapa, mas a transformação de verdade, essa exige coragem, porque a gente está desafiando hábitos que estão gravados na gente há muito, muito tempo. E esse conflito central é bem claro. De um lado, a gente tem o conforto do que é familiar. O nosso inconsciente, ele simplesmente ama o que já conhece, mesmo que isso traga dor. É estranho, mas é assim. Do outro lado, tem o desejo de liberdade. E a chave de tudo está aqui. Para a mudança acontecer de verdade, o nosso desejo de ser livre tem que ser maior. Tem que gritar mais alto, ser mais intenso do que o conforto de ficar parado no mesmo lugar. E isso nos leva a uma reflexão que eu acho é muito encorajadora. Olhar para esses padrões não precisa ser um peso, um fardo. Na verdade, pode ser uma descoberta fascinante sobre a nossa própria força. Porque no momento em que se entende a raiz de um comportamento, aquela briga interna para. A dor antiga, ela se transforma em combustível para criar algo totalmente novo. E agora, a gente chega no coração da nossa conversa de hoje, a quarta parte, fazendo as pazes com a sombra. Esse talvez seja o passo mais transformador de todos. É sobre acolher aquelas partes da gente que a gente costuma rejeitar e empurrar para debaixo do tapete e fazer isso com uma autocompaixão genuína.
E tem uma frase que resume isso de uma forma tão bonita. A cura real acontece na doçura, permitindo que o bem-estar se instale onde antes havia conflito. Percebe? A mudança de verdade não vem de uma guerra interna, mas de um armistício, de um tratado de paz que a gente assina com a gente mesmo. Certo, mas como é que a gente cultiva essa paz na prática? O caminho é o que a gente pode chamar de cooperação interna. Tudo começa com a observação, olhando para o padrão sem aquele peso do julgamento. Logo depois, vem o acolhimento, tentar entender qual era a intenção de proteção por trás daquilo. Em seguida, a gente oferece gratidão a essa parte nossa, por ter tentado do jeito dela nos proteger. E por fim, com muito carinho, a gente permite que a resistência vá se dissolvendo. Não é uma luta, entende? É um abraço. E o impacto disso vai muito além do individual. O que é realmente poderoso de se pensar é que quando a gente cura um padrão em nós, ele para de ecoar nas gerações que vêm depois. É um ato que contribui não só para a nossa paz interna, mas para a harmonia de todo o sistema. E com isso, a gente chega na nossa última etapa, a liberdade de ser. Esse é o grande resultado de toda essa jornada. É o retorno ao nosso estado mais autêntico, livres daquelas amarras do passado. É aqui que acontece a grande virada de chave. A gente deixa de ser refém da própria mente para se tornar mestre da nossa realidade. As nossas ações, elas passam a nascer de escolhas conscientes, feitas aqui, no presente, em vez de serem só reações automáticas a dores que já passaram. E o resultado final de tudo isso é simplesmente viver a própria essência. É ter a liberdade de ser quem a gente nasceu para ser. Viver num estado de harmonia profunda, com o coração cheio, transbordando de gratidão por cada passinho dessa jornada que nos trouxe até aqui. E para a gente fechar esta nossa análise, fica uma pergunta, uma reflexão. Sabendo de tudo isso, com essa nova consciência de que o roteiro pode sim ser reescrito, a questão que fica no ar é: qual nova história cada um de nós escolhe escrever a partir de hoje?